Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. Nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar-se. A epístola de hoje é tirada da carta de São Paulo, apóstolo aos Tessalonicenses, e nos diz: Irmãos, não cessamos de dar graças a Deus, porque tendo vós recebido a palavra de Deus que ouvistes de nós, a abraçastes não como palavra dos homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, o qual opera em vós que crestes, porque vós, irmãos, tornaste-vos imitadores das igrejas de Deus que há pela Judeia em Jesus Cristo, porquanto também vós sofrestes dos vossos compatriotas o mesmo que eles sofreram dos judeus, que mataram o Senhor Jesus Cristo e os profetas, e nos têm perseguido a nós, e não agradam a Deus, e são inimigos de todos os homens, proibindo-nos de falar aos gentios, para que sejam salvos, a fim de irem sempre enchendo a medida de seu pecado, porque a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós celebramos a festa de São Ciríaco Largo e São Esmaragdo, mártires. E também adiantamos a vigília de São Lourenço, o diácono, que é segunda-feira a sua festa, mas precede uma vigília que seria amanhã, mas domingo não se faz vigília, se antecipou para o dia de hoje. Creio que para muitos dos senhores é a primeira missa tradicional dos senhores. Então vamos aproveitar o Santo Evangelho, a epístola de hoje, e tentar explicar alguma coisa para os senhores referente a essas diferenças. Não? Depois da Santa Missa, da ação de graças, o padre está disposto a conversar, não tirar dúvidas, abençoar se tem água, qualquer coisa, os sacramentais, e conversar, se for particular ou com todos, conforme a necessidade de cada alma. Nós poderíamos pensar que a nossa diferença de missa é somente uma diferença acessória. Por exemplo, nós temos uma casa. Uma casa pode ser pintada de qualquer cor, entre o bege, o azul, mas só que, bom, segue sendo uma casa. A diferença de cor não muda a natureza de um ambiente. Nisso nós poderíamos chamar, com termos mais complexos, uma diferença acidental. Se ela é branca, verde, amarela, azul, é uma casa. Agora, se eu construo edifício, outros cômodos nessa casa e dou uma finalidade que hoje era uma casa e amanhã será, não sei, um galpão, então eu mudo a natureza da construção e aí nós temos o quê? Uma mudança em termos complexos, substancial. Então, uma coisa são mudanças de cores e outra coisa são mudanças na natureza das coisas que fazem elas deixar de ser o que elas eram a serem outras coisas. Quando nós vemos as missas, existem muitas missas no sentido de ritos na Santa Igreja Católica. Existe na Santa Igreja o rito latino, que é o que os senhores estão assistindo hoje, e dentro do rito romano, o rito romano é o nosso, mas existe o rito latino ambrosiano, da Diocese de Milão, existe o rito dos cartuchos, e os ritos dos dominicanos, os filhos de São Domingos, e muitos outros ritos. Santo Cura de Ars, que amanhã nós celebramos sua festa, por exemplo, ele rezava a missa no rito lionês. E todas essas missas, que é só uma missa em realidade, a diferença é como uma casa pintada de verde, de amarelo, de azul e de branco. É uma diferença acidental. E esses são chamados os ritos da Santa Igreja Católica. E isso aqui no Ocidente. E se nós viajarmos ao Oriente, Ásia, Oriente Médio, nós vamos encontrar outros ritos católicos, mas muito diferentes dos nossos,
que é o rito, por exemplo, dentro da família bizantina, aí temos o rito melquita, existem outros ritos orientais, e em outras famílias o rito maronita, também tem o rito armênio, rito sírio-malabar, Malankar, na Índia, mas também, por muito diferente que pareçam estas missas, que é só uma missa em realidade, é a mesma diferença que existe entre uma casa pintada de verde, de amarelo, de azul e de branco. São diferenças acidentais que não fazem ser uma missa diferente, num sentido substancial. Agora, a minha intenção não é nada de ofensas, hein? Meu fim aqui é instrução católica. Agora, quando nós pegamos todas estas missas nas suas variantes de rito e nós vamos comparar com o que nós chamamos a missa nova, existem diferenças, como entre a missa que o vosso servidor reza e a missa do cura de Ars, que era o rito leonês, haviam diferenças. Mas só que as diferenças entre as nossas missas, nossos ritos com a missa nova, é a mesma diferença entre uma casa construída e que depois colocaram outros cômodos e deram uma outra finalidade, e essa missa deixou de ser tal. E eu vou me explicar por quê. Na Santa Missa, seja ela rezada no rito romano, no rito mozárabe, no rito bizantino, no rito malabar ou sírio-malabar, qualquer rito, qual é a finalidade da Santa Missa? A finalidade da Santa Missa é adorar a Deus. Talvez nós não nos ensinaram esta primeira finalidade. E não é em vão que o padre está de costas para os senhores. Não que isso altere o rito no sentido substancial, não. Mas só que os gestos e todas as expressões, elas indicam alguma coisa da finalidade. Por exemplo, eu estou ensinando os senhores neste momento, e eu não estou de costas para Deus, porque nunca se dá costas para Deus Nosso Senhor, mas estou de lado, falando na autoridade de Nosso Senhor como sacerdote católico. Mas no momento da Santa Missa, o padre vai estar de costas para os senhores, e é muito interessante que isso em todos os ritos da Santa Igreja é assim. Por quê? Porque temos que dar a Deus a atenção primeira e absoluta. Por isso, na maior parte da Santa Missa, o padre está de frente para Deus, não é de costa para os senhores, porque o alvo desta missa é a majestade de Deus, Nosso Senhor, que é adorada por esta Santa Missa. Então, às vezes, os senhores, não vindos da missa moderna, vão pensar, o padre não nos dá atenção. É verdade. Ele fala numa língua estranha que eu não entendi nada. É verdade. Mas por quê? Porque ele está falando com Deus. A missa tem como alvo a majestade de Deus. Aí os senhores falam, padre, e a outra missa não tem? Eu não vou colocar aqui opiniões e pareceres nossos. Vamos usar as palavras daqueles que fizeram o novo rito. Se os senhores pegarem o missal moderno, que estão nos altares dos padres das paróquias, vai colocar assim, primeiras palavras, não? Quando o povo estiver reunido para a sagrada sinaxis ou ceia do Senhor, começa a missa. Para nós, tanto no rito latino, como no rito mozárabe, malabar, malankar, melquita e o que for dos ritos que tem essa mudança de cores, vamos deixar assim, nós só precisamos de uma presença para a Santa Missa, a presença de Deus. Por isso existem missas privadas, e vosso servidor, como qualquer outro sacerdote católico, reza a missa com o povo reunido ou com o povo desgregado, porque Deus está, quer na dispersão dos fiéis, quer na união deles. E Deus sempre tem, da parte de quem observa o rito tradicional, ou os ritos tradicionais, uma missa todos os dias, transmitida ou não transmitida, porque Deus está inclinado do alto dos céus para aceitar o sacrifício do seu filho, do altar, da onde for, de uma casa, da catacumba ou de uma basílica majestuosa, não importa, onde o seu filho se imola, o Eterno Pai se inclina para receber o sacrifício do seu filho. Agora, na outra missa, chamada Missa Nova, a finalidade não é um sacrifício. Não vou dizer que eles não digam, porque também na oração do Orai, irmãos e irmãos, diz, recebei, Senhor, das nossas mãos esse sacrifício. Talvez é uma das poucas menções dessa palavra, mas a finalidade é uma ceia. Então nós temos uma diferença abismal entre fazer um sacrifício
que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, e de fazer uma ceia. Isso é muito diferente. Não precisa muita explicação, porque se eu vou fazer um sacrifício, o sacrifício é algo que se oferece a Deus, diretamente a Deus, nosso Senhor, para adorar, para agradecer, para expiar os nossos pecados e para pedir graças. E é só olhar o Antigo Testamento, toda vez que se fazia qualquer espécie de sacrifício, era com alguma dessas finalidades. E o nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, juntou todos aqueles sacrifícios em um só sacrifício, que é o sacrifício da Santa Cruz, e que a Santa Missa de sempre, católica, ela perpetua no tempo aquele único sacrifício agradável a Deus. Por isso nós temos no rito católico uma só missa, no sentido absoluto, mas que ela é perpetuada numericamente por cada missa que se celebre nesses ritos, com mudanças acidentais, mas que conserva o substancial, que é o sacrifício da Santa Cruz. Aí vamos olhar, por esta razão entendemos muitas coisas. Por ser o sacrifício da Santa Cruz, o padre está olhando de fato para a Santa Cruz e vai fazer o que aquela imagem que está aqui, acontecer aqui pela consagração. E por ser o drama da Santa Cruz, com tudo que isso quer dizer, nós não batemos palmas. Por quê? Quem bateu palma no Calvário quando nosso Senhor morria eram os judeus, seus inimigos, e os romanos também, executores daquela sentença iníqua. E nós temos o quê? Quem chorava no Calvário? Os apóstolos, Maria Santíssima, que não estava batendo palma no Calvário, hein? Pelo contrário, estava junto à cruz, Nossa Senhora lá chorando, porque aquela injustiça feita a seu filho, por parte dos homens, seus inimigos, era um sacrifício necessário para a nossa salvação, mas um sacrifício de muita dor e sangue. Por isso, na nossa missa, nós ficamos quietos. Porque a mesma missa do Calvário, a mesma cruz que nosso Senhor morreu, é o nosso altar, todas as missas que são celebradas, no rito de sempre. Então não é porque nós somos inimigos da alegria, pelo contrário, a alegria faz parte da nossa fé, mas só que no lugar certo. Nós precisamos chorar, hein? Nós precisamos lembrar dos nossos pecados, nós precisamos nos livrar dos nossos pecados, mas aí, livrando dos nossos pecados, dando a Deus a glória que nós devemos dar, aí nós nos alegramos com o bem que nós fazemos. Mas na Santa Missa, nós revivemos de modo real o essencial da Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E numa ceia, isso não se faz isso. Ninguém que eu conheça em sanidade se reúne para celebrar a morte de ninguém, para fazer um banquete comemorando uma morte, principalmente falando de uma morte do inocente. Mas só que isso é a versão da missa. Por isso nós chamamos uma missa nova, porque é uma novidade que tenham feito um rito comemorativo, no sentido festivo, de uma grande maldade e crueldade que não tem como qualificar, que é dos crimes o mais horrendo, o deicídio que foi cometido no alto da cruz. Por isso a seriedade, de um lado, da missa tradicional, e isso em todos os ritos que olharmos, com essa diferença ocidental que lhes mostrava ao princípio, na sua diversidade de ritos. E essa diferença para as outras missas modernas, que são tão modernas que existe a missa afro, aí terá atabaques e danças folclóricas, vai existir a missa das crianças com palhaços e virar um circo, vai existir a missa dos casados e eu não sei o que acontece, depois vai existir a missa dos jovens e será uma entre aspas, balada dentro de uma igreja, e aonde está a igreja cuja finalidade, Nosso Senhor disse, não? Essa será chamada casa de oração. Nós encontramos no lugar católico qualquer coisa menos a fé católica e o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, cujas paredes foram edificadas para isso, para oferecer a Deus o santo sacrifício da Santa Missa. Então nós assim percebemos que quiseram encher do vazio causado pela ausência da presença de Deus. E assim a religião católica, não só no seu sacrifício esvaziado da presença de Deus, mas o sentido católico. Hoje as pessoas falam, eu não vou para a igreja porque eu não me sinto bem. Mas por que eu não me sinto bem?
Temos que nos perguntar, porque podemos estar aqui não nos sentindo bem, mas nós estamos fazendo o que Deus exige como católicos. Se formos rezar somente como nós nos sentimos bem, provavelmente vamos rezar pouco. E se nós não vamos nos sentir bem, talvez nós nunca vamos rezar. Então, o motor da nossa vida católica parte de um princípio, que é Deus. E Deus é tal, é Deus. E Ele deve ser adorado. E eu sou o quê? Um súdito e devo adorar a Deus. E como que eu vou adorar a Deus? Com o culto mais agradável a Deus, que é a Santa Missa. E por que é agradável a Deus? Porque estamos dançando? Não. Porque estamos felizes? Muito menos. Ah, é porque é missa afro e somos todos de uma raça X? Não. É porque neste altar, quem se imola é o Filho de Deus. Por isso é Deus para Deus. É o sangue divino de nosso Senhor Jesus Cristo que vai agradar o seu eterno Pai, aplacando os nossos pecados, pagando as nossas infinitas dívidas e adorando a Deus na altura de Deus nosso Senhor. E depois disso, da nossa ação de graças, de ter oferecido a Deus esse sacrifício, ter consumido esse sacrifício, que é a Sagrada Hóstia que nós comungamos, aí sim a nossa vida vai ter alegria, porque nós cumprimos com o fim da nossa existência, que era adorar a Deus. De tal modo que no céu, sim, será uma festa sem fim. Nós vamos, talvez, dançar e muito felizes por toda a eternidade, como vai ser um corpo glorioso, não vamos nos cansar. Mas agora é tempo de lágrimas. Depois desse desterro, depois deste vale de lágrimas, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do teu ventre, vosso ventre, como nós rezamos. Isso é uma realidade. Então, no vale de lágrimas se chora. No vale de lágrimas se clama por Deus nosso Senhor, e depois no paraíso, sim, vamos nos alegrar para sempre com Deus. E essa alegria eterna é o que? O fruto da Santa Missa. Mas se nós trocamos o efeito, alterando a causa, que é o sacrifício de nosso Senhor, então nós perdemos a nossa finalidade. E por isso, queridos fiéis, sem querer ser agressivo, em todo caso tentando ser o mais sincero possível, se explica essa crise católica. Hoje um católico não é católico. E por que lhes digo isso? Porque o católico não é o que nós achamos que é católico, é o que deve ser. Vamos ressuscitar a nossa bisavó neste momento. E se ela fosse a qualquer uma dessas paróquias, ela ia falar assim: meu bisneto, aonde está a Santa Missa? Se do céu descesse São João Bosco agora e levássemos ele talvez na catedral, ele vai falar assim: meu amigo, mas onde está o senhor bispo desse lugar? Onde estão os católicos? E se vem Santo Elias, o grande profeta, e nós levamos ele para uma reunião da CNBB, talvez ele vai falar: mas esses daqui são o quê? Adoradores de Baal? Você me chamou aqui para fazer o quê? Para convertê-los? Porque não representa o episcopado na integridade de fé? E se nós chamamos aqui qualquer um santo, virgem ou mártir, que hoje, outrora eles morreram por Nosso Senhor, e hoje todos estão reunidos no ecumenismo, vão falar assim: o que é isso? Para não adorar o demônio, nós morremos e perdemos nossa cabeça, e hoje todos estão de mãos dadas numa reunião ecumênica? Então nós vamos ver que realmente o que parece católico é somente uma aparência, porque foi retirada a essência do catolicismo, que é o sacrifício da cruz, que é a submissão a Deus, e como dizia São Paulo, quer agrade, quer desagrade. Nós não temos o direito de alterar as coisas de Deus para Deus ter menos glória e nós nos sentirmos felizes e bem, como numa missa afro, numa missa, sei lá, de qual gosto, de qual parecer. Não, nós temos que nos sentir bem, adorando a Deus, com o culto que Deus merece, que é a Santa Missa no sentido substancial que lhes dizia. Alterações acidentais haverão, sempre existiram vários ritos, mas todos substancialmente o mesmo sacrifício da Santa Cruz. Talvez os senhores diriam: padre, sim, mas eu não sou culpado disso. É verdade, graças a Deus nosso Senhor, graças a Deus nosso Senhor, nós não somos culpados desta inversão, mas só que nós podemos fazer essa inversão nossa. E como que isso acontece? Quando nós conhecemos o catolicismo de sempre, e nós, muitas vezes é difícil engoli-lo, porque é uma cruz bem grande.
Então nós acabamos cerrando este catolicismo, filtrando com vários filtros e fica somente uma coisinha de catolicismo. Quem tem consegue fazer essa proeza chama o liberalismo dito católico. E nós vamos ver que é a mesma coisa. Se Deus não tem a missa que Ele instituiu, se as almas católicas não se prostram diante desta cruz de Cristo, nosso catolicismo só tem a minguar. Esta é a história da sociedade, essa é a história da apostasia geral da sociedade, essa é a história de que tudo definha nas tentativas ditas católicas. Podem falar de nova evangelização, podem falar de, sei lá, de tantas campanhas de fraternidade que não servem para a salvação de ninguém, pode fazer o que for, mas se não for conforme o modelo, se não for conforme o que os apóstolos deixaram, se não for Deus o primeiro servido, todas essas tentativas tem já no princípio o fracasso garantido. E essa é a situação da sociedade. E não é o parecer somente do padre, é só olharmos. Tudo começou com 12. E no princípio matavam os poucos que aderiam à fé e aquilo crescia. E ao sangue dos mártires derrubaram imperadores, derrubaram perseguições cruentas. E hoje o católico não consegue vencer o despertador que toca, levantando-o para um dia que se inicia. E o que acontece? Os nossos perderam a cabeça por Cristo e nós não conseguimos um despertador que não é nada diante de uma espada de um imperador, hein? Não é nada. E por que esta quase onipotência do fracasso? É porque Deus não é o motor da vida nossa. É o espírito humano. E é o mesmo espírito humano que nós temos, é o mesmo espírito humano de uma missa que cada dia é criativa. É o mesmo espírito humano de cada missa que vai ter um palhaço, um dia vai ter não sei o quê, uma coreografia, virou um circo o altar. E por quê? Porque deixou de ser o Calvário. E se não é Calvário, não tem redenção para as almas. E por isso a sociedade anda se arrastando para a sua própria sepultura. Então, se nós queremos, de fato, viver um catolicismo, nós necessitamos, não é questão de gostar ou não, mas necessidade de beber da cruz de Cristo o seu sangue precioso, e Ele está nesse sacrifício no sentido substancioso, com mudanças acidentais comparando com outros ritos, mas no santo sacrifício instituído por nosso Senhor e não alterado por mãos humanas. E não feito para agradar os homens, mas feito para agradar a Deus somente. Então, peçamos a Deus a graça de entender. É cruel, muito cruel, mas é necessário, porque as carícias na matéria dessa doutrina seriam falácias, seriam enganos e seriam nada mais que amortecer o caminho da condenação. Não estou dizendo aqui que vão para o inferno, mas eu estou dizendo aqui que se nós não nos submetemos a Deus, sim, todos vão para o inferno. A quem não se submete a Deus não encontra a salvação da sua alma. E como nós nos submetemos a Deus em tudo, e por isso, tanto nos dando a Deus o culto que lhe é devido, quanto pensar como Deus, obrar como Deus, porque o catolicismo não é uma maquiagem católica, é uma mudança absoluta e fazer o homem deixar de ser o homem velho e ser uma criatura nova. E aí sim uma mudança total, mas partindo da onde? Do princípio que é Deus, nosso Senhor, adorado, servido, amado, com o sacrifício que Ele mesmo deixou para a sua glória. Então peçamos a Deus, nosso Senhor, por intercessão de Maria Santíssima, Nossa Senhora das Dores, que estava aos pés da cruz, e a todos os santos, que não foram poucos, foram muitíssimos, que celebraram a mesma missa que os senhores vão ouvir, e não vão entender, porque são mistérios de Deus. Ninguém entende a Santa Missa. Se entendêssemos a Santa Missa, estaríamos mortos de amor a Deus. E no céu sim vamos entender. Mas eles celebraram, eles amaram, eles fizeram de tudo para mantê-la e para perpetuá-la. E nos toca, por infinita bondade de Deus, algo disso, não por santidade, porque infelizmente disso carecemos, mas pelo mínimo de amor à Santa Igreja que nos faz estar aqui, os senhores também, o amor a Deus também, e ter o que é devido e saudável e realmente fonte de salvação para nossas almas, que é um catolicismo sem nódoas do espírito humano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.